na entrevista hoje nós vamos ouvir aqui o Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scalombi, que é Procurador de Justiça. Continua como Procurador-Geral? Não, retornei de férias, foi suspensa minhas férias, retornei. Ele é Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso e esteve apoiando a procuradora que é responsável por essa averiguação da legalização da Serra Ricardo Franco. Primeiro vamos contar em detalhes o que é que está acontecendo ali, porque o que me interessa ali da notícia é saber o seguinte: essa área é pública ou é privada? Ela foi invadida por aquelas pessoas? O que precisa ser feito ali para legalizar? Bom dia, procurador. Bom dia, Antero. Primeiro, ela é pública. Ela é mais do que pública, ela é um bem universal, porque é um parque fabuloso que tem uma riqueza de fauna e flora muito típica e singular, que une com outra extensão da Bolívia que está preservado, porque ele divisa com a Bolívia. Não foi criado aquele parque à toa. Aquele parque tem uma representação assim para a cultura biológica, por exemplo, do Mato Grosso. Ela tem a maior cachoeira de Mato Grosso, por exemplo. Ela tem um conjunto de cachoeira que ainda não foi explorado. E lá antes tinha um grupo de moradores, pequenos proprietários, que inclusive há muito tempo atrás, procurado na época por um deputado que eu nem me lembro o nome, que era da região, não foi eleito, era um médico, procurado para a gente arrumar um jeito de levar luz para todos para os moradores. Eu fiz um empenho nisso. Nós fizemos um trabalho nisso para conciliar, ter ali uma ocupação sustentável, enquanto essas pessoas ali não eram indenizadas. Mas era uma outra realidade. Em 2014, eu estive lá na audiência pública, na Câmara Municipal, reunimos para resolver o problema. Eu fui ameaçado de morte na audiência pública. Impressionante, eu nunca tinha visto isso. No microfone, o fazendeiro que ocupa o topo dela, e ocupava há 2 anos, olha o cara de pau. Há 2 anos, ele me ameaçou de morte no microfone. Em 2015, o promotor de justiça lá, que já tinha uma experiência, apesar de novo, já tinha sido policial rodoviário, tinha uma experiência de lidar com essas coisas, um cuidado, porque nós tínhamos cuidado com os promotores de justiça, porque ali é região de fronteira, que vão de Pontos da Serra a Vila Bela. Nós temos uma preocupação com isso. E ele moveu uma ação civil pública, olha bem, aqui que está a correção, para o Estado regularizar aquilo que tinha prometido há muito tempo e vinha há muito tempo não fazendo, apesar das nossas notificações. Quando que foi isso? Isso foi em 2015 que ele promoveu a ação. Fizemos uma reunião em 2014, mas eu também só assumi essas funções em 2013. Eu nem sabia desse problema da Serra Ricardo Franco, sabia ela como um bem da natureza, um bem que devia ser preservado, e da criação do parque. Em 2015 ele promoveu essa ação e o juiz, ele dá uma liminar, o juiz de lá, corajoso, um jovem corajoso, ele dá uma liminar contra o Estado, aí que está o detalhe. Juiz estadual ou federal? Juiz estadual. Estadual. Dá uma liminar para uma sentença, liminar para o Estado cumprir com as obrigações dele, fazer o remanejo, reorganização, regularizar de lá. E inclusive, porque isso daí, qual a principal ação? Que vão uns fiscais, a gente chama de fiscais, não é o nome próprio, mas uns agentes da SEMA para ir lá e autuar, porque na autuação que a gente fica sabendo quem está irregular ou não. De repente, no governo Pedro Taques, todo mundo sabe que sou amigo do Pedro, mas essa é uma questão que não é nem um pouco pessoal, e ele sabe disso. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, pela direção, não pelos seus funcionários, ela muda esse quadro de fiscal. Para nós foi para interromper esse levantamento, porque o Ministério Público depende desse auto de infração para poder saber quem está lá. Então isso que na fala do Dr. Pedro, ele esquece de dizer isso, ou talvez não saiba, porque o Estado é bem grande e isso é uma coisa antiga. Na verdade, eles não autuaram.
nós levamos um susto nisso. E a promotora nova, corajosa, disposta, que veio, inclusive, tomamos todas as medidas de segurança com ela, porque ficamos muito preocupados, ainda está nessa situação. Ela moveu, então, já que o Estado, olha só, já que o Estado, na ação civil pública, não estava tomando das medidas e havia um boicote administrativo na direção da SEMA, ela decidiu, nós fizemos uma reunião, eu, o promotor que tinha movido a ação, que já está em Cáceres, sentamos com a minha equipe do gabinete da Procuradoria de Justiça, especializada aqui em Cuiabá, e nós, então, mandamos nosso pessoal para auxiliá-la, e aí decidimos mover ações individuais. Então são duas coisas, tem uma ação civil pública movida pelo doutor Augusto, que é essa que o governador mandou que a Procuradoria-Geral do Estado entrasse com pedido de suspensão da decisão do juiz nessa ação. E aí a promotora entrou com outras, ela passou a assumir a titularidade, porque ela passou a ser a nova promotora, e entrou com outras 50 ações individuais. Mas por que nós decidimos isso? Porque anos pedindo para o governo do Estado para regularizar, anos ele não fazendo, boicote, pressão política, resistência política de lá e alguns fazendeiros. Aqui que vem a coisa. No dia 25 de agosto, se não me engano, do ano passado, ela é chamada no governo do Estado, para ir na secretaria conversar sobre isso. Quando ela ia, eu falei... Para ir na Secretaria do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente. E eu não deixei ela ir sozinha. Eu falei, não, como ela era nova, eu falei, vamos lá, então vamos conversar isso para ver o que nós vamos resolver. Com a maior boa vontade de resolver. Na verdade, uma hora antes foi dito que isso seria no Palácio do Governo. Quando chegamos no Palácio do Governo, estava o senhor governador, o vice-governador, que é o secretário do Meio Ambiente, e toda a direção da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Que eu falo de público, eles não gostam que eu diga isso não tem nada a ver com os excelentes, competentes funcionários da SEMA, que gosto muito, mas é uma direção todinha egressa das indústrias Maggi. Então, eu não concordo com isso. Não concordo com o cidadão, não concordo, porque hoje a SEMA tem uma preocupação com CAR, só CAR. Mas nós temos tantas coisas para fazer e eu posso enumerá-las todas, que inclusive o Ministério Público está fazendo, porque o Estado não está fazendo também. São questões de fauna à hidrelétrica. Por quê? Porque ela não está fazendo, não tem uma política de defesa do meio ambiente, da sustentabilidade. Bom, nessa reunião, o que ocorre? Há uma pressão muito grande, muito educados, mas a pressão muito grande e insistente para que nós deixássemos de exigir o cumprimento daquela decisão que o juiz fez, porque o juiz foi o judiciário que mandou naquela ação civil para o Estado cumprir a regularização, o remanejo. Ao sair dali, nós chegamos à conclusão que tinha alguma força poderosa que movesse tanta gente para regularizar um parque daquele jeito. Tá, e vocês já sabiam da presença do ministro Padilha? Não sabíamos. Aí como é que souberam? Aí ela vai propor as 50 ações, vai buscar os autos de infração, levanta as empresas e uma das empresas, e tem vários aí, não é só ele também, diga-se de passagem, ele é sócio. Por sinal, me parece que ele é sócio de um ex-assessor dele quando ele foi ministro, se não me engano, da Dilma ou do Lula, não sei de quem que ele foi ministro. E ele, para mim, é um a mais. Talvez do Fernando Henrique. Esse povo sempre está no poder, né? E aí eu fiquei imaginando, ele não é um empresário disso, é do Rio Grande do Sul, né? Porque ele está aqui dentro. Então, nós achamos até que ele ia ter mais sensibilidade, ia dar exemplo, mas quando vimos, o avanço foi grande e a arrogância também, desmatando e penetrando no parque e sabendo e tendo consciência que aquilo era uma unidade de conservação. E entrar nele e desmatar é crime e tem de pagar, porque isso é a Constituição do Brasil. Todo mundo faz, todo mundo está fazendo, porque ele e os demais não fazem. Então, agora, no momento, nós estamos contestando a decisão do tribunal que suspendeu a liminar, a pedido do governo, pela Procuradoria-Geral do Estado, e estamos movendo as ações. As ações estão vindo a agravo dos proprietários para o tribunal
e chegará ao meu gabinete, segunda instância, para discutirmos. Estamos discutindo judiciariamente. Mas eu fico Quer dizer muito que o tribunal triste. daqui revogou a decisão do juiz. A presidência do tribunal anterior suspendeu. É uma medida. No Brasil, todos os juristas são contra ela, que essa medida de suspensão de segurança, que é uma coisa um pouco autoritária, porque ela tira o poder do... Nós já tivemos essa polêmica aqui no ICMS, por exemplo. Do ICMS, se não me engano, da energia elétrica. Então aí tomou essa medida e aí aconteceu algo que nos agravou, que para nós ficou ineditamente, nunca aconteceu isso. A Procuradoria do Estado, quando obteve uma suspensão de uma linha só do nosso acordo, que era a linha C, que era um item, a Procuradoria do Estado pede um aditamento e pede uma suspensão de todo o resto. Isso para nós nunca vimos judiciariamente. E aí suspende tudo. Ou seja, o governo, olha bem, pediu para suspender a obrigação dada pelo juiz para ele cumprir o papel dele. Então eu não posso dizer que o Estado está cumprindo. Ele mesmo está lutando para não cumprir. Sobre essa afirmação feita numa entrevista coletiva à imprensa, onde o senhor disse que é muito grave a Procuradoria do Estado ter entrado para defender o interesse privado. Explique isso. Hoje estão na direção da Procuradoria, por uma mudança aí, as razões internas não sei, tanto na Procuradoria Geral como na adjunta, 2 ex-alunos meus queridos, um Rogério Galo, outra Gabriela, são pessoas que eu gosto muito. Eu os encontrei agora na posse da associação e pudemos conversar sobre isso. Eu discordo, eu não sei nem quem assinou isso, quem propôs isso, sinceramente eu não sei. Me disseram que foi um outro até ex-aluno meu, e se for eu estou muito decepcionado. Porque, na verdade, a Procuradoria do Estado é um órgão importante, ela é independente, A ação dela, se você lê a petição, é uma ação que discute uma questão legal. Tudo bem argumentado, com muitos apelativos, mas nesse sentido. Então, não estou tratando dessa questão da peça processual, competência, nada. Mas a ação da Procuradoria Geral do Estado, que eu tenho certeza, por mando do governador, ela veio em socorro dos proprietários e não do parque. Essa é a minha discussão. Quer dizer, a política do Estado é proteger o parque e não proteger os proprietários que entraram e avançaram dentro de um parque. E entraram depois do parque, que ameaçaram de morte a mim, uma audiência pública, que faz com que a gente esteja protegendo com polícias a promotoras de justiça. Então isso não está certo, porque a coisa é mais grave. Além disso, é o precedente. O precedente da Procuradoria-Geral do Estado, no momento desse, e eu quero dizer uma coisa que é a denúncia disso, ou é a revelação disso. Na ação civil pública, essa principal, o Estado fez uma contestação simplesinha, porque ele reconhecia, através da Procuradoria-Geral do Estado, que nós estávamos certos. Portanto, o governador fala, a própria Procuradoria disse isso. E, o que é mais ainda, elucidativo, não recorreu. A Procuradoria do Estado não recorreu. Isso faz muito tempo. Então, agora, de repente, quando aparece os telefonemas do senhor ministro Padilha para Ministério Público, ainda estou querendo descobrir para quem telefonou para o governo do Estado e deve ter feito uma pressão grande, as coisas começaram a acontecer. Esse é o detalhe. E a Procuradoria do Estado foi usada. Não são suas pessoas, má qualidade, são pessoas boas. Eu gosto deles, sou amigo e são excelentes profissionais. Gente que eu convivi. Mas ela foi usada pelo governador e nem por governador, indiretamente por aqueles que estão lá dentro. Quer dizer, ela desviou essa função. Eu acho que ela não poderia ter feito isso. É um desvio político da Procuradoria do Estado. E aí as pessoas tendem a aceitar. Ela fez isso. E o que eu posso dizer sobre isso? O parque está lá. Claro que o argumento é jurídico, tipo, não, porque nós pedimos tempo, o remanejamento e tal. Vê como as coisas se revelam por si mesmo. Se eles estão pedindo o tempo, tiveram 20 anos para fazer. A ação é de 2015, já tinha sentença judicial. Por que não fez um TAC conosco que cumpre isso? É fácil, é só isso que eu estou pedindo, mais nada. O Estado alega
não sei se você pode acompanhar uma entrevista do secretário da Casa Civil, Paulo Taques. Não. Onde ele falou o seguinte, falou, não há absolutamente nada contra o Ministério Público, respeitamos o Ministério Público, apenas o seguinte, o Estado não tem condições de indenizar os proprietários. Aí nós registramos essa entrevista, dissemos aqui dessa entrevista, o doutor Paulo Taques, e veio uma informação aqui do professor Belo, do IFMT, dizendo o seguinte, olha, indenizar o que se lá é terra pública? Tem indenização a ser feita na área? Porque o que o Estado alega é que teria que retardar isso, porque não tem dinheiro nesse momento de crise econômica para indenizar. Na minha leitura jurídica, o professor está certo, não tem que indenizar, por exemplo, o ministro Padilha. Tem que tirar de lá, tem que sair de lá. Eu estou defendendo o direito público. O direito de propriedade das pessoas é direito de propriedade. Eu não quero que ninguém entre na minha casa, na sua e dos outros, nem na fazenda de ninguém. Agora, lá é um bem público. Portanto, eu tenho o direito de dizer, qualquer cidadão, saia daí. Agora, havia anteriormente, como havia contado, pequenos sitiantes ou proprietários que estavam lá que não exploravam, não desmatavam aquilo de muito de tempo, ou tinham a área, mas não estava desmatada, antes da criação do parque. Esse tem que ser indenizado. Mas eles nunca atrapalharam a manutenção do parque. Esse é o detalhe. Quem agrediu o parque foi quem chegou depois. Porque eu penso, encontraram facilidade. Um governo omisso, não é esse anterior, um governo omisso, ou todos os governos, um estado omisso, vamos dizer assim. É porque há 20 anos você não está falando do governo. Claro. Né? Um estado omisso, em primeiro lugar. Segundo, terras baratas por causa disso. Quer dizer, eles contam com a omissão, com a fragilidade do Estado, terras baratas. Nós demoramos para ter promotor titular lá, porque nós não tínhamos recursos, era difícil, de Pontes Lacerda que atendia lá, em fronteira, sempre um problema. Nós tínhamos um problema que o penitenciário lá era grave desde muito tempos atrás, de 20 anos atrás. Muito difícil a cadeia pública, não tinha nem cadeia pública, Pontes Lacerda. Foram dificuldades também para o Estado chegar lá. E aproveitaram disso com a fome de desmatar. E aí desmataram. Agora a pergunta é o seguinte, para desmatar precisa ir na SEMA, para poder tirar uma licença, ver se está tudo bem, organizado, pode desmatar, tá aqui licença. Cadê a licença? E tinha licença? Não. E se tinha, claro, é criminosa, e se tinha até escondido. Como é que alguém dá licença dentro do parque? Claro que não deram. Então, na verdade, esse desmate é por toda a ordem ilegal, irregular. Essas pessoas estão entrando no parque e o parque não é deles, é isso? Exato. O parque é nosso, é do estado de Mato Grosso. É um parque fantástico, é uma serra fantástica. Ela tem uma beleza incomensurável que serve de lazer, de ocupação turística, talvez, de turismo de toda espécie para a população de Mato Grosso. Nossa luta é para preservar isso e indenizar os antigos proprietários. Os novos não, esse tem que sair. E quais são os próximos passos? Como identificar o Padilha nessa questão? O Padilha está identificado nos autos? Ele é sócio, é a empresa dele que nós estamos movendo ação contra ela. Nós estamos movendo ação contra 50. Ele é um deles. Tem outros, né? O problema da nominação do ministro Padilha e entrada não é porque ele é especial. É porque ele fez uma coisa que eu deduzo que é a pressão ao governo para isso. Então, enquanto eles têm que dar exemplo, eles fazem o contrário. O que eu discordei do governo Pedro Taques são duas coisas. Uma, a Procuradoria de Estado fazer essa ação política que eu discordo, e a segunda, ele sacrificar um parque em nome de umas pessoas poderosas. Isso que é o grave precedente. E eu não esperava isso do governo Pedro Taques, nem espero. Eu fiz vários pronunciamentos, sempre tive uma posição distinta política do Pedro, é uma pessoa que sempre tivemos uma excelente relação, mas eu defendi uma série de atitudes porque pus crença em algumas modificações. Então, mas essa situação é uma situação difícil, porque a promotora cumpriu o seu papel, nós estamos preocupados com a segurança dela, vem um peso político e ninguém fala nada. E o que pode acontecer daqui para frente agora? No processo? Daqui para frente eu tenho uma grande esperança. Demora isso para decidir ou o juiz pode... Agora,
Sabe, Pantera, eu falo para os promotores novos o seguinte: no meu tempo, há 40 anos atrás, olha só que faz tempo, 36 anos, quando eu comecei em Altaraguaia, eu via delegado nomeado ou ex-promotor também nomeado rasgar processo, porque eu não tinha um registro. Hoje ninguém rasga processo. Eu falei para a promotora de justiça que ela ficou muito triste, decepcionada com todo o trabalho, porque ela acreditava que o Estado ia apoiá-la. Disse para ela: depois que nós depositamos essa ação civil pública, 50 ações, nós podemos demorar outro tanto, mas eles vão sair de lá. Não tem mais como. Tem um juiz corajoso, que eu não conheço pessoalmente, que ela é um moço novo que teve a hombridade de assumir essa defesa, dando sentenças bem corretas, bem fundamentadas, e num trabalho imenso, porque antes foi uma ação civil pública e agora foram 50 ações. E essas ações, Antero, nós estamos fazendo em todo o estado. Mas todo o estado, por exemplo, tem coisas que ele não faz. Nós estamos fazendo levantamento. Nós no Brasil são extintos. Isso entra répteis e outras coisas também. 38 milhões de animais por ano. A gente fala, isso é uma doidura. Entre aves, entre tudo. No Brasil, nessa rodovia que a Odebrecht está fazendo, é impressionante a morte de animais. Então eu pergunto: o homem está destruindo toda a fauna para quê? Né? Não tem razão de fazer isso. A gente tem meios de fazer. Por quê? Porque aqui o governo anterior pressionou para que a reforma das rodovias não fosse feito estudo de impacto ambiental. E nós perdemos no CONSEMA. Voto meu, perdeu no CONSEMA. E foi permitido que fizeram. Então não fizeram corredores ecológicos. Não faz, morre os animais. Então quem está certo? Nós. Para que não fazer? Por que não fazer um estudo? Por que não gastar um pouco mais? E agora eu vejo tanto dinheiro roubado nesse país em obra pública. Por que não gastaram um pouco mais para fazer corredor ecológico? Eu estou agora com muito mais razão de falar isso. Só que eles não fizeram. Quantos setas tem no Mato Grosso do Sul? Centro de triagem, de soltura e apreensão, porque o tráfico de animais é ligado ao tráfico da droga. É bilhões. Ele é moeda de troca da droga. É milhões. No Mato Grosso do Sul tem 11 centros de triagem do governo do estado. No Mato Grosso, nenhum. E aqui, olha só, as coisas são gritantes que a gente vai falando. Tem uma ação civil transitada em julgado em segunda instância, obrigando o governo do estado a criar seta. Já falei pro secretário, que é o vice-governador, várias vezes. Ele diz que tem recurso e não constrói. Então o batalhão ambiental, chega um monte de animais lá que morre lá dentro, e os coitados dos policiais militares e do biólogo que tem lá não tem como suportar. Pra você ter uma ideia, eu criei um recinto na minha chácara, levei animais para minha casa, e não sou nenhum desses românticos, não. É de uma situação caótica. E não tem. E nós temos uma ação. Estou com a sentença na mão. E o governo não cumpre, porque está preocupado com o CAR. O que precisa é mudar a direção da SEMA. Me perdoe, Carlos Fábio, precisa mudar a política. Ela precisa ser uma política ambiental, de preservação do Estado. Não de servir só um negócio. A Peterline foi bem lá? Muito bem. Estava fazendo um belo trabalho e ainda no final quiseram impedir alguma coisa. Muito organizada, trabalhou bastante. Infelizmente, por uma decisão do Gilmar Mendes, nosso proibiu o Ministério Público de por causa da autonomia do Ministério Público. Eu fui a favor, declarei e sou a favor, mas é uma decisão do Supremo, né? Tá certo. Procurador de Justiça Scalop, muito obrigado pela entrevista. E antes eu quero aqui fazer um registro, que o doutor Jânio está ouvindo a nossa entrevista. Um abraço ao doutor Jânio, manda aqui: absurdo, o governo abrindo mão do seu dever e do seu direito. Um abraço ao doutor Jânio, obrigado aí pela manifestação. Obrigado pela entrevista, procurador. Antero, só dizendo que a minha relação com essas pessoas são até pessoais e ex-alunos. O próprio Paulo Tax foi meu aluno. Gosto muito dessas pessoas. Mas desculpem, divirjo deles. Esse aqui é o debate. Obrigado, Antero.